Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Reinaldo Reis, do nosso Pod Agora, e a gente vai fazer aqui uma temporada muito bacana sobre marcas e patentes. Vocês, mais do que nunca, o nosso público está acostumado, o nosso relacionamento é gigantesco, né, na área de marcas e patentes. Na verdade, foi onde a gente iniciou todo o nosso negócio, todos os nossos projetos, e o nosso Pod Agora, o nosso podcast é um a mais, né? A gente trouxe esse canal aqui para justamente ajudar a nossa empresa com os clientes. Então agora a gente resolvendo, né, fazer um ecossistema, criando o nosso próprio clube, entrando para essa área educacional, a gente pensou em fazer uma temporada muito bacana aqui para vocês dentro do Pod Agora, mais relacionado a marcas e patentes, que é um assunto que serve para todo tipo de empresário. E, gente, nada mais, nada menos, eu tô com as anfitriãs aqui dessa nossa temporada. Eu queria apresentar a vocês, é a Silvia Martins, dona da Martins e Fernandes, nosso patrocinador master, uma empresa há mais de 20 anos no mercado. E temos aqui a Ágata também, da Documenta Marcas, que também está quase 10 anos aí no mercado, na área de marcas e patentes. E eu tenho certeza que elas têm muito aí para agregar com a gente e com vocês. Bom, se apresentem aí. Agora a fala é de vocês. Pode começar. Vamos lá, então vamos dar preferência, né, aos mais antigos. Na verdade, aos mais jovens. Eu sou a Silvia Martins, como o Reinaldo falou, atuo aí na área de marcas e patentes desde 1998. E há pouco tempo atrás eu tive o prazer de conhecer a Ágata, que veio agregar. A gente tem muitas coisas em comum, porque o negócio de marcas e patentes, a gente percebeu que nós não temos amigos. A maioria dos segmentos se ajudam, né? A gente tem como exemplo aí os postos de gasolinas. Eles são fechados. Não que a gente queira criar um monopólio, mas nós estamos aqui juntas nesse programa com o intuito de criar uma conexão entre as empresas de marcas e patentes para que juntas a gente possa crescer. Não é isso, Ágata? Exatamente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas, né? Com certeza. Me apresentando, meu nome é Ágata Costa. Trabalho com marcas e patentes desde os meus 14 anos. Nossa. Então, Então, não na sei verdade, de fazer outra empresa coisa. é quase 10, mas só que de área é muito mais tempo. Não sei fazer outra coisa, eu falo, né? Foi minha primeira experiência de trabalho, realmente. E hoje eu tenho meu escritório, a Documenta Marcas, já está há 7 anos aí no mercado. E o que a Silvia falou faz todo sentido, né? A gente é bem sozinho, né? A gente vai ali, faz como faz, e estar aqui conversando com outros profissionais da área, batendo esse papo aqui, vai ser muito legal. Top demais. Gente, então é o seguinte, eu quero começar falando aqui para vocês têm que entender, né, qual que é a direção que nós vamos tomar aqui. E é o seguinte, nós participamos, né, de clubes de empresários, que é algo que está realmente fazendo a diferença, porque com isso você consegue trazer essa área educacional, essa área de orientação. E pensando nisso, nós nos juntamos às forças, né, galera? Sim. Vou esperar o Alex pôr tá no meio? Juntamos as forças, então, nós três aqui, né, a Martins e Fernandes, juntamente aí com a Documenta, para que a gente possa formar o nosso clube. E a gente está convidando, é claro, todo mundo aí da nossa área de marcas e patentes, você aí que também se sente sozinho, porque a trilha né, o caminho do empreendedor, ele já é individual, né, gente? E na nossa área é mais ainda. Então, nós juntamos as nossas forças, tá? E a gente trouxe aqui para vocês o Pay Club, né, galera? O Pay Club é o nosso clube aí de empresários na área de marcas e patentes. Então, eu já faço um convite aí a todos vocês, você que está nos assistindo, já se inscreve no canal, você que tá trilhando o seu caminho sozinho, você vai ter muita dica, muito insight, muita coisa boa sobre o dia a dia de marcas e patentes, né? A gente sabe que tem muito conteúdo aí falando da importância, não que a gente não vai falar aqui, mas o principal é a gente mostrar o nosso dia a dia para trazer essa conexão e você que está aí sozinho, se conectar com a gente, fazer parte desse ecossistema, que eu tenho certeza que a gente vai construir algo juntos, né? E fazer diferença nessa área de marcas e patentes. Sim, a ideia é mostrar as dores do empreendedor na área de propriedade intelectual.
E assim, não só para quem atua na área, mas também a gente percebe que tem muitos advogados, não é, Agatha, e outros profissionais. Advogado, contador, até a galera do marketing, né, tá sendo procurado para Uhum. registrar marca ultimamente. E é importante ressaltar que o Pay Club é o primeiro clube de propriedade intelectual, tá? Então não é pouca coisa, Gostei. não. É o primeiro clube de propriedade intelectual aqui do Brasil e vai ter muita coisa boa, que é só o começo. E acho que a gente tem que mostrar também o peso de tudo isso, né, gente? Vamos dizer assim, a gente se apresentou, mas eu quero trazer aqui uma clareza, pessoal, para vocês entenderem realmente quem é o Reinaldo, quem é a Silvia, quem é a Agatha. Hoje nós temos clientes de muitos alto renomes, né? Aqui na Martins Fernandes, tenho certeza que na Documenta também. Então hoje, gente, vocês contam aí com empresas aqui, né? Tanto a Martins Fernandes quanto a Documenta sólida. Então, realmente, o que a gente fala aqui não é que é lei, mas é realmente algo embasado, né? Que a gente tem embasamento, a gente passou, a gente sofreu, a gente andou em muito sol quente, né? Para visitas, a gente pegou o começo de tudo isso, é isso que eu quero dizer. E hoje nós temos clientes de alto renome, gente, como Lucas Nigro, Amir Klink, o maior navegador aí do Brasil e do mundo afora, o Comando da Aeronáutica, Sebrae. Então, nós temos aí clientes de alto renome que confiam nas nossas empresas, então eu tenho certeza que você também vai poder confiar em tudo que vai ser dito aqui, é ou não é, galera? Com certeza. E eu gosto muito de falar que clube de negócios é onde a gente pode aprender sem precisar passar por aquilo, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é: o sábio aprende com a dor do outro. O inteligente, o que sabe tudo, ele acaba aprendendo com as próprias dores. E eu tenho certeza que a Silvia já passou por muita coisa, você já passou por muita coisa. Nós passamos por muitas coisas todos os dias, né? Que Sim. não é fácil. Mas não precisa Ser ser sozinho assim, e ser ser sozinho. sozinho, passar na pele. Às vezes a gente, em algum momento, não sabe como agir, a quem recorrer. Então, a gente quer que o Pay Club seja um lugar realmente que os profissionais da área, ou que desejam ingressar na área, se sintam à vontade para Exatamente. perguntar, para aprender, para crescer realmente junto, que fez muita falta no meu início, acredito que no da Silvia também. Demais. Eu lembro quando eu comecei lá em 1998, o Google ainda estava muito longe de ser o que ele é hoje. Então, eu procurava lugares que me dissessem, alguém que me dissesse qualquer coisa na área de propriedade intelectual que pudesse me orientar. Gente, eu não achei ninguém. Inclusive, essa questão, né, das próprias empresas de marcas e patentes mais antigas do que eu, que já estavam ali na área, elas sempre muito reservadas no quesito de ensinar, de compartilhar. Jamais. Ninguém O ouro era compartilhava guardado no cofre nada. mesmo, né, Né? Silvia? Sim, marcas e patentes, propriedade intelectual era uma área muito fechada, era a época da carteirada, onde as empresas antigas, através dos seus profissionais, visitavam os estabelecimentos lá com a carteirinha do INPI. Olha, você tem 24 horas para registrar, senão você vai perder o seu nome. Era uma coisa muito agressiva. E eu fiquei até um pouco assustada quando eu tomei conhecimento de tudo isso, e até pensando, né, naquilo que eu estava vendo naquele momento sobre essa questão. Eu sempre pensei assim: poxa vida, mas se não é obrigatório, Agatha, por que essas carteiradas, né, que aconteciam antigamente? Eu acredito muito e ainda existe, viu? Acho que a gente só mudou a forma de dar a carteirada, mas ainda é o que mais tem por aí. Mas eu acho assim que é a falta de conhecimento. Eu não sei como fazer de outro jeito. E há outro jeito, sim. Tem outras formas de você vender propriedade intelectual, vender o serviço de propriedade intelectual, de você fazer o proprietário, o empresário entender como aquilo é importante. Tem outras formas, e muitas das vezes a gente não aprende as outras formas. Então, ali, normalmente, quem trabalha em marcas e patentes tem o quê do vendedor. É muito vendedor, né? Começa Sim. trabalhando ali em uma marca de patente, você começa normalmente pelas vendas. Porque você começa sozinho, né, Agatha? Sozinho. Assim, geralmente, alguns outros segmentos já começa, vamos supor, o cara que abre um restaurante, ele não precisa vender. É um autosserviço.
O nosso não. A gente precisa mostrar o serviço e a importância, né? E aí Esse eu é o fico ponto. imaginando em 1998, porque hoje ainda trabalhar com INPI dá um trabalhinho, demora, né? Mas lá em 1998 demorava Não, e muito era para ter um físico, né? resultado, era Era físico. Sim, sim, a documentação, né, os protocolos que a gente chama, né, que é a entrada do pedido de registro da marca no INPI, era no papel. No papel. Então, nós preenchíamos toda a documentação à mão ou ali numa máquina de datilografia. Você E entregou. aí a gente encaminhava, né? Encaminhava não, nós levávamos a documentação pessoalmente no instituto, aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, tem um posto, né, do INPI, e nós levávamos lá a documentação. E o que era muito complicado era que assim, você tinha que levar e eles não te entregavam na hora, não, o protocolo. Você tinha que deixar lá e depois, no dia seguinte, ir buscar. E nós sempre fomos aqui da região da Zona Leste, então a gente tinha todo esse trabalho de levar a documentação e depois sair da Zona Leste e ir para a Zona Sul no outro dia novamente, e aí pegar a documentação protocolada pelo Instituto para trazer e encaminhar para o cliente. Era muito trabalhoso. Imagina. É isso aí. Então, gente, é por isso que a gente está aqui se juntando. Vocês estão vendo o trabalho, o começo, né? Que nem a gente falou de clientes aqui já grandes que hoje nós temos, mas o começo não tem nada disso, né? O começo você tá lá, eu dei o exemplo do restaurante, porque assim, ninguém precisa convencer ninguém a comer. Nós precisamos convencer o nosso cliente de que isso é importante, de que isso é relevante, que pode deixar ele no próximo nível. Então, a nossa dificuldade ela é muito maior. E isso, no começo, dobra. Porque o começo você tem que se preocupar em alugar um escritório, em ter ali um computador, em ter ali pelo menos o mínimo para você atender o seu cliente, fora essa parte que depois que você montou a estrutura, você ainda tem que continuar se esforçando para convencer o cliente de que aquilo é bom para ele. Porque a nossa venda não é um convencimento para nós como empresários só, gente, é um convencimento da pessoa se autopreocupar com a marca dela. A gente vê muito isso também no setor de seguros, né? Sim. As pessoas não têm a cultura de ter um seguro, acho que o seguro é para morte e o seguro é para vida, é igual a marca. Eles querem registrar a marca quando já está com sucesso. Só que o Ou registro quando tá com problema, viu? Porque também, né? Quando vem a bomba. 88% dos meus clientes são que tiveram problema. Vem pela dor. Também, né? A Também. maioria é pela dor mesmo. E uma dor, né, que nós que começamos na área de marcas e patentes, e eu penso que essa dor acontece até hoje, a Agatha vai continuar essa minha fala, mas assim, em cima disso que você falou, Reinaldo, em 1998, você constituir um CNPJ sem nenhum cliente para dar como referência a uma empresa nova, você entrar no mercado, oferecer o seu serviço, e aí a pessoa confiar em contratar você para fazer um serviço que na época demorava minimamente aí 5 anos para vir o resultado lá atrás, né? Nessa data era esse período, hoje é moroso, mas antes era mais ainda. E aí, como que você consegue convencer uma empresa a contratar? Porque a empresa, né, que está contratando, ela fala assim, nossa, mas você acabou de abrir o seu CNPJ, o processo demora 5 anos, quem me garante que daqui a 1 ano você vai estar aqui para continuar o meu atendimento? Quem me garante que daqui 5 anos, quando sair o resultado, você vai estar aqui para me fornecer esse resultado? E aí, Agatha, como é que fica essa situação? Para mim, eu falo assim que eu sou muito privilegiada, que meus clientes são incríveis. Antes de eu ter meu negócio, eu trabalhava em uma empresa de marcas e patentes. E eu meio que resgatei o setor de sucesso do cliente. Eu fiz os clientes gostarem da empresa, porque é um processo burocrático, a gente sabe que até lá tem tudo isso, e eu comecei a trabalhar com foco em qualidade de atendimento ao cliente. Então, eu conquistei clientes muito fiéis. E aí, quando eu abri a minha empresa e eu precisava de referência, eu pedia para esses clientes mandar um beijo aí para Diamantes Lingerie, uma das maiores fábricas de lingerie do Nordeste, que foi uma das clientes que mais me abriu portas, né, de contar como que cuidei do caso dela. Então, eu tinha alguns clientes que eu podia pedir socorro. Que legal. Não estão acreditando um pouco em mim, na minha credibilidade. Eu era muito nova, né, na época. E aí eu pedi ajuda para esses clientes, que foi o que me ajudou a dar esse empurrãozinho. Mas
Até hoje, eu ainda sinto que não adianta só ter tempo de CNPJ, porque hoje a gente já tem tempo de CNPJ e ainda não mudou, o cliente ainda não confia 100% na gente, que a gente vai estar lá. Hoje não é mais 5 anos, mas eu tenho casos de 2, 3 anos, ou enquanto a marca dele precisar, né, que a gente precisa estar ali depois do registro também. Então, ainda fazer ele confiar E você vai estar ali que sempre, você vai né? estar ali, ainda é um desafio. E é o desafio que eu acho que hoje faz as pessoas querer vender empurrando. Então, mas você deu uma dica agora, não sei se você percebeu, valiosíssima. Você percebeu, Reinaldo? Perdão. Ela deu uma dica muito Sim, legal, pode. porque quando ela falou assim, eu já vinha de uma área de marcas e patentes, na área de marcas e patentes que você trabalhou, que você empreendeu, que eu costumo dizer que empreendedor, ele empreende na empresa dele e aonde ele estiver. Você empreendeu tanto a sua questão de empreendedorismo foi tão bacana que mesmo quando você não estava mais lá, você teve pessoas que puderam e com muito prazer te referenciaram para o mercado e te trouxeram novos clientes, né? Clientes para o seu próprio negócio. Gente, isso é uma dica muito legal, você vê? Então, às vezes a gente conversa com as pessoas mais jovens, a gente tem cada ideia legal. Eu lá atrás não tive essa percepção, né? Talvez se eu tivesse tido a percepção da Ágata, o caminho das pedras para mim teria sido menos doloroso. Eu gostei dessa sua dica. E uma coisa que eu falo, só complementando, é que conhecimento e experiência ninguém te rouba. Exato. É uma coisa que ninguém te tira. Então, se você está começando o seu negócio do zero, tá tudo bem. Só que antes desse começo, teve outros começos que é importante ser falados, que faz parte da sua história. Você tem que usar o seu conhecimento, a sua experiência, seus cases de sucesso, ainda que não foi 100% mérito seu. Eu estava ali como funcionária da empresa, é mérito da empresa. Mas, se o cliente conversava comigo, resolvia comigo, por que não pedir ajuda desses clientes, né? E são clientes assim que eu levo até hoje. Quando se precisar, eles estão lá à disposição você. depois de 14 anos. Bom, e aí a gente entra num ponto importante, até puxando para o nosso PI, gente, o PI Club. Por quê? E quem não tem ou essa sacada ou as ajudas que você teve, Silvia? Essa pessoa que não tem essa sacada ou as ajudas, ela tá perdida. E é justamente isso, gente, que o PI Club vai resolver. A gente está criando essa comunidade, vocês entenderam? Porque não só o começo de marcas e patentes, mas se manter lá é muito difícil. E a gente sabe disso aqui, 2 histórias, uma diferente da outra, só que com um começo bem complicado. E aí, se você tem um clube, imagina, gente, isso que eu quero falar para vocês, imaginem vocês duas agora, se já tivesse um clube na época de vocês, que vocês pudessem conversar, compartilhar, perguntar e evoluir. Como é que seria? Seria ótimo, porque que nem essa dica que a Agatha deu agora, se a gente soubesse lá atrás, a gente teria pedido, né? Porque assim, eu também vim de uma área, de uma grande empresa de marcas e patentes anterior à minha. E aí eu não tive essa sacada de pedir essas referências. Então, eu tive que, como você mesmo comentou, subir muita Na ladeira, raça. dia de sol, dia de chuva, né? O método de venda era a gente praticamente o porta a porta ali, você batendo de empresa em empresa e tentando ali convencer os empresários de que eles precisavam fazer, né, a proteção da marca, senão alguém ia copiar, ou poderia roubar, ou poderia, de uma hora para outra, ele perder todo o marketing, todo o investimento. Mas as pessoas, naquela época, hoje já é difícil, como a Agatha falou, né? Mas antes era pior. Não existe uma educação ainda. O PI Club, ele vai trazer essa educação para o empresário, pelo menos esse é o nosso Esse é o intuito. propósito. Esse é o nosso intuito, O exato. propósito é levar a informação que não chegou pra gente lá atrás. E que se tivesse chegado, teria feito total diferença na nossa vida. É isso aí, ó. A Agatha falou o que eu queria falar. Senão não faz Um sentido. complementando o outro. Eu acho que quando a gente decide entrar no educacional, é pra ensinar. É pra Uma coisa ensinar. que eu amo é ensinar. Eu sento com E meus sem medo, colaboradores, né, eu Agatha? fico Sem medo. horas ensinando. Tem gente que pergunta, mas você vai dar o pulo do gato? Eu vou dar o pulo do gato. Quando eu comecei a trabalhar, você acredita que não me explicaram nada sobre registro de marca? Simplesmente me colocaram no lado de uma pessoa e falaram assim, ouve e repete. Isso. E eu tive que ir atrás de entender o que aquilo que eu estava falando fazia sentido.
O E que aí- que era aquilo, né? O que era aquilo? Por que eu tô falando isso? Mas pra quê? Perdão. E parecia mesmo um telemarketing. Minha mãe falava pra mim, você vai ficar trabalhando de telemarketing? Sim. Na época, pra ganhar R$200. Eu falei, mãe, não é telemarketing. E pra ela entender que não é telemarketing, eu tive que explicar pra ela o quanto aquilo era E importante. tem como essa a gente ia parte explicar também. se a gente não sabia, Exato. né? Para mim, me deram uma folha, um diálogo. Ó, você vai falar isso aqui. Aí eu falava, meu Deus do céu, o que será que é CNPJ? Quem que é Nice? Será que ela veio da onde? Onde ela nasceu? E, tipo, o classificador internacional de marcas e patentes, onde está lá escrito as classes, os segmentos. Só que não foi dito da forma correta pra gente. Eu não sabia nem Simplesmente- o que significava aquele R de registro de marca. Eu não sabia. Qual que é a diferença do R, né? Não pro sabia o que TM? significava. Eu falei, esse R aí eu usava no meu Orkut, né? Botava o nome lá e o Rzinho. Evito cópias, coisa bem de adolescente. E eu, mas esse Rzinho aí. E aí eu fui começando a entender e foi onde eu fiz todo o sentido. E eu acho que essa foi a virada de chave que eu tive, que eu vi muitos profissionais da mesma área que não acompanhou, não teve, não tem até hoje. É uma coisa que a gente quer ensinar dentro do Pay Club, é que lidar com marcas é lidar com o sonho de outra pessoa. Uhum. Exatamente. Como que alguém vai te oferecer uma experiência para você ir para Disney, uma agência de turistas, vai te oferecer uma experiência para você ir para Disney e não vai sentar com você para ver o que você quer conhecer. A Disney é enorme. Às vezes tem um sonho, você quer realizar, qual que é o seu intuito? Como que ela não vai te dar as instruções? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu fiz muito do que eu achava que era certo. Vou fazer desse jeito que eu acho que é isso. Era muito achismo. E hoje eu vejo que não precisava ser dessa forma. Tem outras formas Mas é de também ensinar. por conta disso, esse achismo, porque não tinha nenhuma referência, né, Agatha? Não tinha ninguém pra... É isso que eu quero bater nessa tecla. Não tinha, né, Sim. gente? Vocês tinham que fazer tudo da Na cabeça verdade, de vocês. ainda não tem, Reinaldo. É, Na a verdade, gente tá ainda não criando. tem. Na verdade, ainda não tem. Ainda. Ainda. Quer dizer, agora está nascendo aqui o Pay Club exatamente para trazer a informação para os profissionais que já estão na área e aqueles que querem entrar, de como você fazer isso de uma maneira mais fácil. Mais fácil. Vocês também sentem que ainda muitas marcas patentes, principalmente as grandes e mais antigas, né? Porque o pessoal novo ainda já tá fazendo um movimento aí. Mas o pessoal mais velho não coloca a cara. Você não vê a Não, cara do CEO. Total. Mesmo sabendo que hoje isso é uma necessidade, né? Hoje não tem Sim. como o dono não estar ali presente, mas muitas ainda não fazem isso. Por quê? Porque ainda não se posiciona correto, ainda não angaria cliente da maneira correta, ainda não entendeu o propósito que tem por trás de um trabalho de registrar marca. E eu acho que patente. também não entendeu a importância, como a Agatha disse aqui, de você lidar com o sonho de alguém. Porque quando você entende essa importância, você se apaixona. Eu não sei vocês, mas pra mim o que me move é mudar a vida das pessoas. E não é nenhum clichê falar isso, gente. Isso vem lá dos tempos primórdios, vocês sabem disso, né? A gente não aprende nada. A gente desperta. Exato. E quando a gente desperta, o que vem na sequência? Eu preciso contar pra alguém. Aprendi uma coisa Sim. nova. Pelo menos a maioria das pessoas são assim. Eu Sim. sei que tem o outro lado, mas é a minoria. Então, eu acho que essa parte de você ensinar, de você passar para as pessoas, é a parte mais maravilhosa do mundo, gente. E É. tem que ser feito. Essa questão aí entra muito naquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. E aí, quando você falou de sonho, eu lembrei de uma passagem de um cliente, que ainda é nosso cliente, mas uma passagem bastante importante dele dentro do nosso escritório. Ele chegou para nós e pediu para que a gente fizesse uma patente de uma cadeirinha de rodas infantil. Eu sempre conto essa história porque ela é linda. E ele veio assim por conta de uma história pessoal dele. E aí, essa cadeirinha de rodas, ela parece um carrinho. Uhum. Então, a criança de até 4 anos de idade senta nessa cadeirinha de rodas e consegue pegar um brinquedinho aqui, outro ali, porque ela está no chão, né? Então, se você colocar uma quantidade de brinquedos até uma certa altura, ela mesma tem A mobilidade, né, de pegar. ela consegue sozinha brincar e até com uma outra criança da mesma altura dela, né? Porque as cadeiras de rodas que não são... Tradicionais, vamos dizer. Isso, as tradicionais são muito altas. Então, às vezes, uma Uhum. criança de 4 anos de idade estava muito maior naquela cadeira comum do que a própria criança de 4 anos no tamanho dela. Ficava uma em cima e outra aqui embaixo. E aí ele chegou para nós e tal e falou desse projeto. E aí eu vi
um sonho ali sendo realizado, porque cada cadeira de rodas que ele fabricava e vendia, ele doava uma para as crianças tetraplégicas, né, que precisam, e tenho certeza que ele ainda tem até hoje esse cunho de benefício, né, de social, de ajudar as pessoas. E aí, até na época, ele registrou nós fizemos essa patente, esse processo de patente para ele. E aí ele não quis, na época, falei da marca, tudo, e ele falou: ah, Silvia, não, a marca não, vamos deixar mais para frente e tal, por algum motivo. E isso não saiu da minha cabeça, eu fiquei pensando nisso, pensando, aí eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou fazer o registro da marca para você, e depois, quando você puder, você me paga, ou se não puder também não tem problema, vamos junto aí nesse sonho. E aí a gente acabou fazendo um registro também da marca. E 2 meses depois dessa patente já depositada no INPI, a marca também já lá assegurada, a gente foi para a Feira do Empreendedor e nós convidamos ele para estar na feira conosco. E essa cadeirinha de rodas foi um sucesso tão grande que não só o nosso cliente, como a Martins e Fernandes saiu assim, uma matéria gigantesca, um jornal muito grande, tipo, era para ser a primeira capa, não foi por um outro contratempo que também aconteceu na época, mas assim, grande mídia, gente, grande Vocês mídia. chegarem até no programa do Hoje em Dia, né, na Record. Muitos programas, na época era o Encontro também, né, tipo, as grandes mídias chamaram a gente para, acabou que a Martins e Fernandes participou de todos os programas, porque a gente precisava explicar o processo de patente. E por que eu estou contando isso para a audiência, né? Porque vocês falaram de sonho, de fazer o bem sem olhar a quem. E o PI Club está nascendo nesse sentido, de ajudar aquele que precisa. Então, se nós nos propomos a ajudar os nossos clientes, porque esse foi um caso onde a gente foi além, né, da questão de valor financeira, imagine o que a gente pode fazer, né, com as pessoas do setor, quanto a gente pode ajudar e agregar com a nossa experiência, não é, Agatha? Você deve ter alguma história aí também de algum cliente que você tenha ajudado. Tenho certeza. São várias histórias e eu falo que marca difícil é o que me move. Eu trabalho na área e quando eu faço uma pesquisa de disponibilidade, a marca está disponível, é lindo. Mas quando eu faço uma pesquisa de disponibilidade, eu chego com uma notícia não tão boa para o cliente. E ele me conta o sonho dele, me conta como que ele criou a marca, como que foi pensado, o que que ele já tem, o que que ele perderia. É ali que me move. É ali que eu falo, não, esse caso aqui eu vou lutar com unhas e dentes para ter um resultado positivo. E hoje a gente é especialista em recurso, que é quando o processo não dá certo, né? Então, a gente tem muito caso pepino, marca pepino e marca bomba, que chega na nossa mão e a gente fica, meu Deus, como a gente vai resolver? Então, isso é o que me move bastante. Só que para começar a ganhar, eu tive que perder muito cliente, muito processo, tempo. Você diz por falar a verdade, vamos dizer? Eu digo por falta de acesso a informações que não chegavam. Então, a gente tinha que aprender muito com o case do outro, né? Então, era olhando o processo que outra pessoa fez, então tinha que pegar a revista. Entendi. E aí, outra dificuldade do começo, né? Outra dificuldade, como que eu faço para defender esses clientes que também têm sonhos e é mais difícil. Porque marca disponível, é fácil, o vai Sebrae lá. faz, as associações fazem. Mas quando a marca não está 100% disponível, é aí que mora o perigo de ele não ter conhecimento. E às vezes tem profissional aí de marcas e patentes perdendo dinheiro porque não tem acesso a como resolver os problemas do cliente, né? Como lutar ali pelo sonho do cliente. E da cliente, forma certa, né? Com a certa, jurisprudência certa, não é só fazer um recurso, né? Sim, com clareza e com transparência, sendo transparente com o cliente, né? Porque aí o cliente já fica, vou investir, será que eu invisto? Tem todo o risco. Sim. Então, eu acho que o PI Club, ele chega para mostrar para o empresário, para mostrar para o procurador que ele pode pedir ajuda.
Que tem pessoas que querem ajudar. Porque quando eu Sim. abri a minha empresa, a minha maior dificuldade mesmo em cartela de clientes era que muitos clientes a gente ligava, fechava com a gente, dava 2 dias, outra Marcas e Patentes ligava e acabava. Abriu agora. A gente, não sei, queimava. É o que eu falei no Não começo. ajudava, queimava, Eles atrapalhava, prejudicava. Se visse que você estava na frente, mandava pessoas para fazer entrevista, para ver como que você faz, para levar informação. Não tinha realmente isso que a Silvia falou. Não, até eu conhecer o Reinaldo, vou ser bem sincera, eu nunca tinha sentado com outro profissional concorrente a mim e trocado informações tão abertamente igual a gente trocou, sobre faturamento, sobre dificuldade de contratação, sobre dores. Não. Como que a gente faz Era a aquisição sempre- dos clientes, né? Era Que isso é sempre muito- superficial, porque o procurador que tá lá, ele quer que ser o melhor. Ele não quer demonstrar as fraquezas. Eu acho que em todos os nichos, né? Mas Marcas e Patentes ainda tá muito fechado É, isso. porque ninguém ainda furou essa bolha, né? E acho que esse é o nosso intuito do Bay Club. Ajudar e furar essa bolha. E, gente, aqui não é casa de ferreiro espeto de pau, não, tá? Por que que eu vou dizer isso? Porque a gente já fez aqui também, quero mostrar pra vocês em primeira mão, tá? O nosso protocolo, né? Não adianta nada a gente falar de proteção, falar de tudo que a gente realmente vai oferecer para vocês se a gente não mostrar na prática. Então, gente, tá aqui. Esse é o nosso protocolo para vocês que não conhecem, né? Gente, na verdade, eu quero pegar mais a parcela que não entende muito do nosso mundo, Sim. que querem trabalhar, né, com marcas e patentes, querem ser desse mundo. A gente fez aqui, então, um protocolo da nossa marca. Depois a gente coloca também algumas coisas lá no nosso Instagram para vocês verificarem, tá? Esse aqui já é a publicação e o começo do registro do nosso Pay Club. Então a gente realmente, o que eu quero dizer, não tá para brincadeira, não somos 3 aventureiros aqui, gente. Eu já tenho quase mais de 10 anos, né, com você, Silvia, Sim. nessa área. A Silvia tem desde 98, então a gente vai para quase 30 anos. A Agatha, desde os 15, Desde os 14 Desde anos, os já tô 14. 15 anos na área. e vai entregar a idade, mas quanto tempo que dá então, Agatha? Uns 15 anos na área, você tá? 15 anos. Gente, então a gente tem aqui quase 30, mais 15, 45, mais 10 aqui, quase 60 anos de experiência. E cada um com uma cabeça. Sim. Então eu tenho certeza que o nosso clube vai fazer a diferença para você, vai mudar a sua vida e você precisa estar nessa caminhada com a gente. A gente vê muito, como a Agatha falou, uma grande rivalidade. Eu acho que é essa a palavra, Rivalidade. Agatha. E não precisa ser assim, de forma alguma. A gente pode se unir, como eu disse no início, né? A gente vê uma união de muitas categorias, né? Até a própria contabilidade está começando a se unir, né? A gente participa aí de um grupo grande de contadores e a gente vê o quão bonito é as pessoas estarem ali todas juntas, compartilhando as suas dificuldades e as suas vitórias. Por quê? Por que não as vitórias? Se eu fiz algo que deu certo na minha empresa, por que eu não posso contar para você e dar certo para você também? Por que eu tenho que cobrar um preço e você tem que cobrar outro? Porque quando um cobra um preço e o outro cobra outro, mesmo que não seja, a gente sabe que não existe aí uma tabela, né, de valores assim muito para a gente seguir, mas a gente tem um parâmetro. Só que quando esse parâmetro ele começa a decair muito, ninguém ganha. Então começa a virar uma loucura. Uma disputa de preço e não o que vocês estavam falando. Não é mais a realização do sonho do seu cliente, é disputar preço e pegar o dinheiro. É só ganhar o dinheiro. Só ganhar o E dinheiro. sabe o que acontece, gente? Eu acho que essa questão de precificação é consequência da falta de conhecimento. Quando o profissional está começando ali na área de marcas e patentes, ele acha que é só vender. Principalmente quando você vende outra marca e patentes, você fala, não, é só vender, eu já vendi lá, bati a meta lá, vou vender Só e vou bater cobrar meta mais pra mim. barato e acabou. E aí eu cobro mais barato e vendo mais. E aí que você se engana, porque a gente está falando de um processo que dura anos. Como que você precifica seu tempo vezes anos? Eu falo que o nosso trabalho, mesmo sendo ou não advogado, é igualzinho de um advogado. Por quê? O advogado ele vai entrar ali numa ação e ele não sabe quanto tempo vai durar aquele processo. Porque você pode entrar com uma ação de pensão que resolve em um mês. Eu posso entrar com uma ação de pensão, que a gente sabe que é um direito da criança, que é indiscutível, e pode demorar anos. Depende de vários fatores. Como que eu vou
oferecer um registro de marca por R$200, porque eu vejo profissional vendendo por R$200 aí nos anúncios da vida, né? Eu vejo também. E eu falo, como que você vai sustentar uma operação a longo prazo? Como você vai dar um suporte para o cliente de qualidade? Como você vai usar ferramentas para acompanhar não vai, esse... Né? Não vai. E aí acontece o quê? O cliente dá entrada na marca, acha que está registrado e nunca mais viu aquele prestador de serviço e tem um problema na marca, é surpreendido com o arquivamento. Então, eu acho que aí o nosso ramo fica manchado. E a falta de conhecimento é o que faz a gente não saber precificar. Como que um profissional de marcas e patentes precifica? Como? Normalmente ele olha no concorrente está cobrando X, concorrente está cobrando Y, então não vou ser nem o mais caro, nem o mais barato, eu vou estar ali no meio. Só que você vai ter margem. Pensando que esse cliente vai ficar com você 1, 2, 3, 5 anos, igual existem casos, né? Você vai ter margem? Você vai conseguir sustentar a qualidade do seu atendimento por 5 anos? Não vai com R$200. Então, às vezes, muita gente desistindo da profissão, eu estou vendo muita gente desistindo, indo para as outras áreas, ou começou a empreender, abriu marcas e patentes e voltou para outra. Eu tenho casos de pessoas que eu conheço que abriu a própria marca, falou, empreender não é para mim. Voltou a trabalhar em outra empresa de marcas e patentes. Por quê? Porque não soube precificar, não soube valorizar. E para trabalhar com registro de marca não é mole, né? É muito estudo, todo dia estudando, todo caso é um caso, não é fácil. A gente vê aí que o INPI, vários cursos, mas na prática é outra coisa, né? E o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a gente precisa falar o nome aqui, né, certinho, porque tem algumas pessoas que, às vezes, a gente fala INPI e a pessoa não entende. Ele também está sempre mudando as normas, sempre entrando novas regras, né? Novas modalidades. Que agora muita coisa ainda vai mudar, hein? Sim. Muita coisa ainda vai mudar. A gente teve uma mudança radical há pouco tempo em questão de normas e taxas e outras coisas que vieram, né? E empresas fecharam por conta dessas mudanças. Então. Porque parou a questão da tentativa na quantidade, né? Agora a pessoa pensa 2 vezes, a taxa tá mais cara, não o INPI tá soltando exigência. E eu acredito para vender mais R$200. Não dá. E aí, o que eu acredito e que hoje o INPI ele tá mais aberto a diálogo com o público. Tanto que eles fazem alguns encontros anuais para dialogar. Só que lá atrás, eu lembro quando eu comecei, se qualquer pessoa ligasse para o INPI, fiquei sabendo sobre o INPI, falava, é golpe. Não existe. Como que o próprio órgão que faz não incentiva? Mudou totalmente. Acredito que com a nova presidência mudou de 4 anos para cá. Eu estou vendo o INPI disseminando essa informação. Então, hoje, nas faculdades já está sendo falado de propriedade intelectual de diversas áreas. A gente tem aí o Sebrae também, que eu acho que vem como um braço de disseminando essas informações quando o MEI vai ali abrir o CNPJ, mas ainda falta muita gente saber para que isso precisa. Muita. E é esse o propósito do PI Club, porque o meu propósito, além de compartilhar conhecimento para as pessoas que trabalham na área ganhar mais dinheiro, é que mais empresários tenham acesso à informação de como é importante registrar a marca. Porque se 3 pessoas estão nessa sala e 3 pessoas sabem a importância, esses 3 vai multiplicar. Porque você vai compartilhar roda, né? Com mais 300 pessoas, você com mais 300 empresários, eu com mais 300. É quase um multinível que a gente vai fazer aqui. Exatamente. Então, quanto mais pessoas tiverem as informações e as informações certas, claras e sabendo onde ela pode chegar com marcas e patentes, porque marcas e patentes mudou a minha vida. Foi meu único trabalho na vida. Ótimo você falar isso. E eu acho que o seu também, né, Silvia? Sim, bastante. E o meu também. Já nasceu aqui na Martins, todos, né? Bastante, né? Porque assim, quando eu comecei lá atrás, eu, né, falar de mim, tinha uma pastinha e colocava a RPI lá dentro, os contratos com aquelas linhas para, se desse certo lá com o cliente, a gente preenchia. E era assim, metrô, ônibus, deixava meus filhos na escola às 7 horas da manhã, pegava às 7 horas da noite, então era uma vida bastante difícil mesmo. Só que, se você trabalhar certo, se você fizer certo, se você for honesto, se você acreditar em Deus, que eu acho que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, e com a permissão dele,
e com a sua vontade de trabalhar e fazer certo, você cresce. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque a gente Isso que eu tem ia falar. vontade de trabalhar Gente, então e temos vontade de fazer o que é certo. Não sair por aí, igual algumas empresas de marcas e patentes falam, que a gente comentou aqui, né? Que você tem 24 horas para registrar, eu vou te fazer por força, 200, né? Força, eu aliviar. vou te fazer por R$ 200 só para vender. Tanto é que a gente quer essas empresas, a gente quer essas pessoas que estão nessa situação aqui com a gente, para que a gente possa ensinar essas pessoas que dá para fazer diferente e ganhar muito mais da forma correta. Certo, isso que eu ia falar. Então, assim, perguntar, dá para viver de marcas e patentes, certo? Muito bem. Não é? Dá para viver muito bem. Dá Então, para viver muito E bem. eu acredito que cada vez vai crescer mais, né? O número de empresas que abrem todos os dias é absurdo. era isso que eu ia falar. Até um dado que acho que concretiza tudo que vocês falaram é o quê? São 5 milhões, acho que a gente pesquisou de CNPJ, e nós temos 500 mil apenas, 500 mil sendo depositado de marcas lá no INPI anualmente. Então, assim, você vê, o número Campo é imenso, e ainda nesse 500 mil de marcas depositadas, a gente sabe que é do ramo, que tem muita empresa que registra 100, 200 marcas. Então, a gente não está falando de 500 mil de empresas para quase meio bi, quase 5 de CNPJ. A gente está falando de uma parcela muito pequena. Exatamente. Então, o campo ainda é enorme, é muita empresa que não sabe, não tem a informação da importância disso aqui que a gente faz. E a gente precisa levar essa importância e essa necessidade para esses empresários da maneira correta. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós, né, que trabalhamos com propriedade intelectual, se a gente conseguir se unir E se ajudar. Isso ajudar. Porque por mais que ainda a gente venha falar de processos depositados no INPI, a gente já sabe também que muitos processos são de empresas internacionais. Também. Principalmente na parte de patente. Também. Né? As patentes depositadas no INPI, a maioria são de empresas internacionais. Isso mostra que O Brasil ainda está muito atrasado, né? Sim. Arcaico nisso. E aí quem sofre isso? O pequeno empreendedor que está começando, o MEI, que ele não tem estrutura para relevantar uma empresa se ele perder a marca dele. Então, é uma área aí que está crescendo muito, tem espaço para todo mundo trabalhar sem ser na rivalidade, se ajudando, a gente vai mais longe, né? Não, e a gente, tenho certeza, galera, que a gente vai impactar até as decisões. E eu não falo só decisões do INPI, eu falo decisões de processos, porque a gente fala muito aqui, eu tenho certeza que você passa lá, Agatha, os juízes de vara comum, eles não sabem julgar processos de marca. Sim. Então, muitas vezes você entra com uma ação, faz aquilo para o cliente, quando você vai ver o resultado, não é o que você esperava. Você leu ali, você conhece da jurisprudência, sabe onde que deveria ser ali como que deveria ser a decisão, e aí não acontece, ela é ao porque contrário. você verifica que os juízes não têm essa cultura. Então, acho que a gente fazendo esse movimento, até nisso vai impactar, onde nós vamos ter juízes mais instruídos para que realmente os casos de marcas e patentes sejam feitos e julgados da forma correta. Sim, Exatamente. verdade. Hoje eu tive um caso, minha consultora veio me procurar desesperada. Um cliente nunca me falou isso. Como que eu reverto? Eu falei, o quê? Ele falou que não precisa da assessoria para fazer o recurso, que ele já olhou no chat GPT como que faz. Na hora, aquilo me subiu, eu falei, não. Marca uma reunião com eles, vamos mostrar para ele que não é tão simples igual o chat GPT dele tá falando. Olha quantas decisões que seguiu por esse caminho. Então, eu vejo que propriedade intelectual é algo que tem que ser examinado, cada caso é um caso. Sim. E às vezes o que vai diferenciar da marca do seu cliente dar certo ou não é você, antes de tomar qualquer atitude, conversar com alguém que talvez já passou por aquilo. Talvez pode ser o seu primeiro caso. Os médicos, isso eu ia falar, médicos, advogados fazem muito isso, Muito. gente. Eles conversam, eles vão fazer uma cirurgia antes, falando dos médicos, eles se reúnem ali, é uma equipe de médicos para poder decidir como que aquela cirurgia vai ser feita. Porque tem que ser bom para o paciente, não para o médico. Exatamente. E assim tem que ser para nós, marcas e patentes, propriedade intelectual, assim tem que ser no nosso segmento. Tem que ser bom para o cliente, não só para nós, né? É claro que a gente está falando de negócio. Então, por isso que precisa ser estudado e feito da maneira correta para que lá na frente venha as melhores decisões, tanto do INPI quanto se for judicial, né? Bom, gente, a gente não vai fazer
Eu tenho umas perguntas aqui, tá? Que o pessoal mandou pra gente, umas perguntas bem bacanas. Mas eu quero dizer o seguinte: esse é só o começo, tá, galera? Eu já tô falando isso pra gente não se esticar demais, porque vai ter muita informação. Acho que hoje a gente vai priorizar o que nós vamos fazer aqui. E eu acho que a gente conseguiu demonstrar para vocês. O Pay Club, então, nasceu e o podcast também está nascendo para que a gente consiga mostrar para vocês que é possível crescer junto de outros profissionais e dessa forma a gente vai muito mais longe, certo? E Então, muito mais E rápido. eu muito mais acredito- rápido, e eu na acredito verdade, muito que mais a gente rápido. conseguiu cumprir o nosso papel de hoje, né? Que era trazer essa notícia bacana de que do nascimento ou surgimento desse clube maravilhoso que pretende, né? Que a pretensão e o propósito, como a Agatha falou, é que a gente possa, todos da área, se ajudar. Se Não ajudar. é isso, Agatha? Exatamente, nós vamos. E nós vamos. Então é isso, gente. Então acompanhe, tá? A gente vai começar essa temporada bem legal. Acompanha, vai ter muita coisa legal, muito vídeo. Você que tem perguntas, dúvidas ou quer saber como é que você entra pro clube, é claro, deixa seu comentário aí. Entra lá no nosso Instagram, que também vai estar aqui na descrição. E aí você comenta lá, eu quero participar. Comenta Reinaldo, Agatha, Silvia, não sei. Aparece lá que a gente vai te ver e vai te chamar, certo? Quem Isso sabe você mesmo. não é o próximo a estar sentado aqui com a gente batendo esse papo gostoso sobre propriedade intelectual. E mandem as Porque dúvidas. é essa oportunidade Sim, também. também. Essa é uma das oportunidades, né? Porque aqui é um canal aberto, não é isso, Agatha? A gente não quer. Nós não somos as estrelas principais. A No estrela caso, a gente falou muito pouco de Martins Fernandes e Documenta. A gente está falando do clube, gente. Então, todas as empresas de marcas e patentes pode e deve estar aqui com a gente. Sim, o bate-papo aqui pode ser quanto mais profissionais da área estiverem aqui, mais a gente vai crescer e mais o clube, né, vai conseguir ajudar as pessoas. Bom, uma pergunta aqui que o pessoal fez pra gente, né? Muitas dúvidas, mas eu selecionei algumas. E eles perguntaram qual que é o maior golpe que vocês sentem aí que tem na nossa área que precisa ser erradicado, matado, não sei nem qual palavra que eu uso, mas qual que é o maior golpe que vocês sentem aí que acontece muito na nossa área? Começa, eu falo. Pode falar. Eu acho não, tenho certeza que é a falta de clareza. Porque o golpe, eu acho que golpe na área de marcas e patentes, a gente já passou da época de boleto indevido, hoje quase ninguém cai nisso. Eu sei que ainda tem casos. Ainda tem um ou outro. Mas é muito difícil, né? As pessoas não pagam mais qualquer coisa que vê pela frente, igual era Sim, antigamente. sim. Quando eu comecei, isso era o pior golpe que tinha. Aham, Eram os aham. boletos indevidos. Mas hoje, Nossa, É verdade, Agatha, justamente- verdade. quem não tem clareza nas informações. Porque eu já vi várias pessoas se defendendo. Ah, mas eu não enganei o cliente. Mas você não foi claro para ele que é um processo. Você omitiu. Você omitiu. Então, a omissão hoje é o maior golpe. Porque quando você não deixa claro para o cliente que é um processo, e aí você Que acaba... pode dar certo ou não, porque não Pode. depende de nós, e sim do INPI, o resultado, né? Você está brincando com o sonho da pessoa. Então, é o Sim. maior golpe. Porque você vai prometer para aquela pessoa que vai dar certo. Muitos prometem para o cliente, vai dar certo. Não tem chance de erro. E eu não consigo prometer para nenhum cliente nisso. Nenhum. Pode ser a marca mais disponível Isso que eu ia do falar. mundo. Até não porque- tem como. A gente nem pode, né, gente? Quando a gente faz uma pesquisa lá no NPI, nós que somos profissionais de forma correta, qual que é a frase que vem lá? Depois que você faz a pesquisa. Mesmo que o resultado possa parecer satisfatório, não se conclui que essa marca vai ser registrada. Então, se o próprio órgão regulamentar fala isso, como é que eu vou dar 100% para o meu cliente? Eu posso pesquisar a marca mais livre, mas acho que vocês vão concordar comigo. Pelo menos 1% ali de chance pode dar de errado. Não apareceu, o que eu quero dizer assim, não apareceu nada. Mas a gente sabe que como vai ter uma nova busca, como você disse, o julgamento não é nosso, sempre vai ter 1% de chance de dar errado. Então você não pode falar que é 100% de certeza. Jamais. E isso é mais uma educação que a gente precisa, Agatha, trazer para os nossos parceiros. Exato. E dentro dessa bolha aí, que eu acredito que é uma falta de respeito com o cliente e com nós que trabalhamos da maneira correta, porque acaba sujando a gente, né? Total. Não adianta, e já foi muito pior, mas acho que ainda acontece muito, essa questão de você omitir informação e principalmente quando a gente vai falar de orçamento, passar um orçamento para o cliente inicial, aí vem um abençoado falar para o cliente que é R$200 e é certeza que vai ganhar.
Acabou, e aí, né? Acabou com acabou. tudo. Você vai usar o quê pra ganhar esse cliente? Nada, você perdeu. E aí a pessoa não entrega e não é só R$ 200. Porque depois tem outros custos, outras taxas, seja do INPI, eu não vou te cobrar honorário nenhum, mas do INPI vai ter. Nossa, eu peguei um cliente, gente, justamente nisso. Eu nem ia comentar pra gente já ir pro encerramento, mas eu vou ter que falar. Era esse, ele veio pra mim assim, eu vi na proposta, né? Não vamos cobrar mais. O processo vai ser feito todo por tal X valor, não vamos cobrar mais nada. Aí eu falei, quando a pessoa usa a palavra nada, é nada mesmo. Eu falo de honorários, aí eu pensei, falo de taxas. Só que se surgir qualquer tipo de exigência, no mínimo uma taxa ele tem que pagar. Sim. Aí ele vai tirar do bolso dele que ele cobrou R$ 200. Ah, Gata, eu falei a mesmo, como é que ele vai fazer isso? Não tem Sim. como. Então é uma omissão. Bom, então para a gente encerrar, separei mais uma pergunta, foram 2, tá? Que eu achei bem legal aqui. Pelo que eu tô vendo, tem bastante pergunta, Eu mas tive que como selecionar, não como dá, a gente gente. precisa encerrar, né, Agatha? Porque, né, a gente também tem as nossas marcas para cuidar. Então a gente vai precisar encerrar e também terão outros encontros onde a gente vai, né, se Falar muita coisa, aprofundar, falar muita coisa, responder muita pergunta. Então, mas é por conta disso mesmo, né, Reinaldo? É isso aí, ó. O que eles falaram aqui? O que muda na vida do empresário quando ele realmente protege a marca? Eu acho que a gente falou muito aqui sobre o nosso segmento e trazendo os nossos semelhantes para Uhum. nós. Mas vamos dar uma informação de utilidade pública, que eu acho que é mais ou menos essa. Então, o que muda, gente, na vida do nosso cliente, vamos dizer assim, que a gente como profissional já sabe, o que muda na vida do nosso cliente, ele ter a marca registrada. Tudo. Adorei. Eu acho que tudo muda. Muda da forma que ele pode se posicionar. Muda da forma que ele pode proteger patrimônio. Porque quando a gente fala de marca, marca é feita para ser conhecida. Ninguém faz um negócio para não ser conhecido. E quando o cliente vira e fala para mim, eu acho que eu não preciso de marca, não preciso registrar Eu minha tenho uma marca. marquinha. Meu negócio é muito pequeno, mas é esse o propósito? Você realmente abriu uma marca para ser uma marquinha, para ser um negocinho? Vai ser cinho para sempre, pequenininho para sempre? Não vai, ninguém abre uma empresa, acorda e fala, não, vou sair do CLT, vou abrir o meu negócio para continuar ganhando igual um CLT. Não, precisa de crescimento. Como você cresce sem proteção? Sim. Aí entra naquele critério que eu falo, que pode parecer repetitivo, mas construir uma marca sem registro é você construir uma casa no terreno do vizinho. Eu chegar aqui pro Reinaldo, eu tenho um terreno. Analogia boa. Reinaldo, eu tenho um terreno aqui, pode construir uma casa para você. Eu tô deixando você construir a marca aí nesse terreno. Você pode acreditar que isso é um bom negócio. Uhum. Não, vou construir, ela tem o terreno, mas o terreno é de quem? É seu. Ou seja, construir uma marca sem registrar é você construir uma casa no terreno do vizinho. Você fez, gastou tempo, gastou dinheiro, foi seu sonho, você fez ali do seu jeitinho, decorou do seu jeitinho, fez tudo, pensou que estava estável, aí amanhã ou depois alguém bate, não é seu, é meu, eu criei. Mas cadê o documento que comprova? Não tem esse protocolo que comprova. E aí? Mas eu tenho 10 anos, mas eu tenho 20 anos. Você teve todo esse tempo e você não registrou. Eu fui lá e fiz a frente. E dono da marca é quem? Quem chega primeiro. Quem registra. E é algo que tem que deixar claro. Porque eu vejo Quem muito chega cliente falando, não, mas eu sou primeira. Aí eu brigo na justiça. Aí a gente entra naquele critério. Quem decide é o INPI. Não, e outra, se você for brigar, né, na justiça, é caro. Mais o caro molho que vai registrar, sair viu? mais caro do que o peixe, porque Não, nós temos, né, os pra artigos. fazer um registro de marca, é aquela velha pergunta, né? Quanto custa não registrar? Exato. Não é quanto custa registrar, é quanto custa não registrar, né? Custa o seu marketing, custa o seu site, custa a sua rede social, custa a fachada da sua empresa, os uniformes dos seus funcionários, custa uma mídia cara que você pagou, né, para estar, né, numa grande mídia, custa a receita da sua empresa, porque se você perder o nome junto com ele, pode ir a receita, o faturamento. Muito, a gente tem o caso aí da Sodier Doces, que ela fala em todo podcast que ela vai, a CEO fala que ela quase ficou pobre. Foi ela usa, no nosso, né, 3 milhões ela quase Ela perdeu. usa essa frase, quando foi a vez que eu quase fiquei pobre. Mas por que você quase ficou pobre? Porque eu perdi uma marca que eu já tinha franqueado, que já tinha minha marca em tudo quanto é lugar. Várias e ela lojas teve que ela tirar, tinha já. Foi o prejuízo dela e dos outros. E ela teve que reformar todas as lojas. E aí você fala, como que um MEI
sobrevive com isso. Um MEI que tá ali muitas das vezes... Não, matou seu negócio antes de começar. Exato. Então, Matou o sonho. acho que a gente conseguiu aqui, Agatha, chegar na maior dor. Na maior dor. Exato. Do cliente e do nosso segmento. Então, acho que missão dada, missão cumprida. Sim. Conseguimos atingir nossos 2 propósitos, que é ajudar você, é claro, o cliente, a não passar por tudo isso e principalmente, é claro, que é o intuito do nosso PI Club, ajudar você, profissional, a não passar esse caminho das pedras, a não trabalhar da forma errada, porque trabalhando do jeito certo você vai chegar muito mais longe e, se for com a gente, muito mais rápido. Exatamente. Importante ressaltar aí, porque muitas das vezes as pessoas não entendem o que é PI. PI é propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual tem vários nichos, né? Tem registro de marca, registro de patente, assessoria registro jurídica, de software, desenho industrial. São várias. Direito autoral. Direitos autorais. São vários caminhos que você pode seguir para faturar mais, né? E tem muito especialista que acha que já conquistou tudo, mas não, é muito... É amplo. É amplo, né? Tem muita coisa ali pra gente aprender e que muitas das vezes a gente não sabe. Não sabe nem se por vamos onde pegar, começa. vamos ser sinceros, o nosso carro-chefe é a marca. Mas vamos pôr uns 20 a 30% de cada escritório, falando de faturamento, gente, olha que coisa legal. Acho que vem das outras áreas. Exato. Direito autoral, patente. E muitas das vezes não vem porque nós não temos conhecimento daquilo. Olha o dinheiro, você deixando o dinheiro na mesa aí, a gente tá aprendendo muito nos clubes, né? O dinheiro tá na mesa, o dinheiro tá lá. E o dinheiro que você não enxerga é esse que vai mudar de vida. Quando vocês me perguntaram, dá pra mudar de vida com marcas e patentes? Dá. Mas você tem que saber jogar o jogo. E o jogo é saber precificar, saber escolher o seu cliente também, saber escolher onde você vai colocar energia dentro do seu negócio, né? Porque a gente sabe que ali um processo tem parte administrativa, jurídica, comercial, enfim. RH. É tudo um suporte por trás que a gente só aprende ou na dor, na prática, na vivência, dia após dia, quebrando a cara, como que foi comigo, como foi com a Silvia, ou dentro do PI Club você vai aprender também. Esse é o ponto, esse é o A ponto. gente vai facilitar esse caminho aí, não precisa ser só rosas com espinhos, né? Dá pra fazer uma limpa ali e saber onde a gente vai realmente depositar a nossa energia para que o negócio cresça. E é esse o propósito do PI Club, fazer você advogado, contador, profissional da área, tá? Porque agência de marketing. Agência de marketing. Como você pode ganhar ajudando o empresário a não perder. Isso mesmo. Bom, então segue a gente lá nas redes sociais, tá? @ReinaldoJu, tem muita dica lá no meu Instagram de marcas e patentes, como a gente disse aqui, a gente é fruto disso, né? A gente trabalhou só com isso a vida inteira, então a gente ama o que faz, quando a gente ama, a gente gosta de compartilhar e de ajudar vocês. Fala o seu Instagram aí, Agatha. Meu Instagram é Agatha, com TH, Agatha Costa PI. E o meu é @Silvia Martins e a gente tem também o @Martins e Fernandes. Quer falar do documento também? Documenta marcas. E sabe o que eu acho que é legal a gente fazer? Pegar essas perguntas que não deu tempo da gente responder aqui e a gente vai responder vocês lá no PI Club. É isso aí, E a gente tem o nosso Instagram. Como você que criou, até aqui nós não estamos numa TV, a gente precisa ser sincero. Fala aí o Instagram do nosso PI para quem quiser seguir também. PI Club Oficial. O Alex, você consegue pôr na tela aqui da TV 1 segundo pra gente finalizar o Instagram? Deixa eu mandar aqui ao vivo, meu irmão. Que quem sabe faz ao vivo aqui, né? Em breve, a gente vai ter o nosso encontro, onde a gente vai reunir profissionais da área para ter esse bate-papo aqui coletivo. Vamos trazer mentores para ajudar vocês a escalar o negócio de vocês aí e resolver essas dores, né? Sim, são então, muitas. Como a gente falou, aponta agora o celular aí, o QR Code está na tela, tá? Ou clica, lógico, lá na descrição, que a gente também vai deixar nosso Instagram na descrição. Vai lá, comente lá, quero saber mais, quero entender mais, quero participar do podcast, quero me conectar com vocês, quero visitar a Documenta, quero visitar Martins Fernandes. Comenta lá que a gente vai te atender e vai ver, sendo cliente ou sendo parceiro nosso da mesma área, estão todos convidados. E a única coisa que a gente pede de contrapartida é que vocês venham de coração aberto para que possam realmente, para que juntos a gente possa aprender e somar. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso Pode Agora com a nossa temporada de marcas e patentes no nosso clube, o PI Club. Espero estar aí mais vezes com vocês.
Espero que vocês tenham gostado. E também quem tiver dicas do que a gente pode trazer e melhorar outros assuntos, outras dores no nosso ramo, comenta também lá no nosso Instagram ou comenta aqui no nosso vídeo também, aqui no YouTube, que a gente vai ver tudo e fala com vocês. Zerou? Zerou. É isso, galera. Tchau, tchau. Bora!